Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos para mais uma aulinha do nosso canal aqui. Mais uma aula de gramática, orações subordinadas. Dessa vez, orações subordinadas adverbiais. Eu sei que vocês estão querendo muito aulas de redação e a gente vai estar preparando algumas aulas para vocês também, tá certo? Mas a nossa videoaula hoje trata de orações subordinadas adverbiais. O que é isso? Qual a classificação das adverbiais? É o que a gente vai falar nessa videoaula. Então, se liga aí. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar e que você precisa saber é que a oração subordinada adverbial é aquela que, no período composto, equivale a um advérbio, exprime uma circunstância, uma determinada circunstância, ok? E as orações adverbiais, elas sempre exercem, em relação à oração principal, a função de adjunto adverbial, ok? Isso você precisa ter em mente ao analisarmos as orações adverbiais. Na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. Então, você tem na época da seca, muitos animais morrem, é a primeira oração, é a oração principal, porque ficam famintos, é a oração subordinada, ela está subordinada à oração principal e ela exprime uma circunstância de causa, ok? Então, porque ficam famintos, ela é uma oração subordinada, porque ela funciona como um termo que se refere a outra oração, a oração principal. Ela é adverbial, porque exerce a função de advérbio. E ela é causal, porque exprime uma circunstância de causa. Vamos para a classificação, então? O primeiro caso aí, que vocês estão vendo nesse slide, é a oração subordinada adverbial comparativa. O que é comparativa? É aquela que estabelece uma comparação. Então, no exemplo aí, gritou como se fosse um louco. Como se fosse um louco, tá? Então, dizendo que a pessoa está estabelecendo, então, uma comparação. Ele gritou como se fosse um louco. Eu poderia ter um outro caso. Ela é tão alta quanto sua irmã. Ela é tão alta quanto sua irmã. Estou estabelecendo uma comparação. Ok? No próximo caso aí, no próximo slide, você tem a oração subordinada adverbial causal. O que a causal estabelece? Qual é a circunstância estabelecida? O próprio nome está dizendo, causa, certo? Então, o exemplo que nós temos aí, a sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. A sessão foi suspensa, oração principal, porque faltou energia elétrica, é oração subordinada causal. Ela estabelece uma circunstância de causa, ou ela exprime a causa da oração principal, da informação contida na oração principal. E aí você tem no quadrinho aí as conjunções causais, que podem muito bem substituir o porquê aí, ó. Uma vez que faltou energia elétrica, ou já que faltou energia elétrica, e por aí vai. Então você tem essa circunstância de causa sendo estabelecida aí. Nós temos também a oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva lembra o que, gente? Consecutiva lembra o que? Consequência. Então, a oração subordinada, ela é consequência da oração principal, ou seja, a informação contida na oração subordinada é consequência da informação trazida na oração principal. Ó, choveu tanto
oração principal, que o rio transbordou. O rio transbordou é consequência do excesso de chuva. Por isso que você diz que a oração que o rio transbordou é oração subordinada adverbial consecutiva, uma vez que expressa uma consequência. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Vamos seguir então para a última classificação dessa aula. Lembrando, então nessa última dessa videoaula, você tem a oração subordinada adverbial temporal. Estabelece uma circunstância de tempo, ok? Assim que chegou em casa, ligou a televisão. Qual é a oração principal aí, gente? Ligou a televisão. Lembrando que a oração principal vai ser aquela que não contém a conjunção ou a locução conjuntiva. Então, a que contém a locução conjuntiva ou que contém a conjunção, essa é a oração subordinada. Então, assim que chegou em casa, quando chegou em casa, logo que chegou em casa, ligou a televisão. Então, você nota claramente que a circunstância estabelecida aí é uma circunstância de tempo. Ok, pessoal? Então, nessa videoaula, vamos lembrar aqui rapidinho o que você aprendeu. Que a oração subordinada adverbial estabelece, né, uma determinada circunstância, ela exerce a função de adjunto adverbial e ela é classificada em comparativa, certo? Causal, consecutiva e temporal, certo? Então, comparativa, causal, consecutiva e temporal. Na próxima videoaula, gente, nós vamos aprender as demais classificações, ok? E também nós vamos gravar uma videoaula só com correção de exercício para que isso fique bem tranquilo para vocês. Beleza? Deus abençoe vocês.